segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs que aqui nesta igreja se encontram, bem como todos aqueles e aquelas que nos acompanham através do canal do YouTube da Igreja do Divino Espírito Santo. Celebramos o 17º domingo do tempo comum e neste domingo se conclui a proclamação do capítulo 13 de Mateus, um capítulo onde o reino dos céus é apresentado através de 7 parábolas mais uma. Existe uma 8ª parábola que ela aparece no finalzinho do Evangelho de hoje, de uma forma muito simplificada, mas é também uma parábola. Qual é a grande característica dessas 3 parábolas de hoje, mais uma? É que no centro está algo precioso. Primeiro, em um campo existe um tesouro. E ninguém aqui pense necessariamente, como a gente costuma ver nos filmes, um baú, não é? Cheio de moedas de prata, de ouro, joias, nada disso. Não temos condição de dizer que tesouro é esse. Se levarmos em consideração a região, o tesouro pode ser o campo, isto é, um campo bom e fértil. Como o local tem carência de água, se porventura naquele campo se encontra uma fonte de água, nossa, melhor ainda. Fato é que existe um tesouro, existe algo precioso que é encontrado. Esse homem não foi encontrar o tesouro, ele estava no campo e encontrou o tesouro. Entre aspas, poderíamos dizer, por acaso? Não acredito no acaso em relação à nossa fé em Deus. Eu acredito na providência, isto é, no momento oportuno, aquele tesouro foi encontrado. A segunda realidade valiosa é uma pérola. Pérola, em grego, é margarites, daí vem margarida. Se você conhece uma margarida, uma pessoa que se chame Margarida,
o significado do nome dela é pérola. Esta pérola, sim, ela foi buscada, isto é, existe uma pessoa em busca de uma pérola preciosa, e quando a encontra, ele também renuncia a tudo que tem, ele vende tudo que tem para ter aquela pérola. O terceiro exemplo é a comparação do reino dos céus com uma rede. O que é que diz? Uma rede que apanha peixes de todo tipo. A colocação da palavra peixes aqui é em função do contexto, mas é uma rede que apanha de tudo. Não vem só peixes. Quando o pescador joga a rede ao mar, não vem só peixes, vem de tudo. Mas depois existe uma seleção. Os peixes bons, isto é, aqueles que podem ser comercializados, são separados. Os que não prestam são descartados. Então, essas três parábolas já colocam diante de mim e de você um dado objetivo e de valor: o tesouro no campo, a pérola preciosa, os peixes bons. Também coloca diante de mim e diante de você a renúncia que a pessoa faz para ter. Quem encontra o tesouro no campo vai, primeiro ele esconde, para que ninguém o descubra. Vende tudo que tem, isto é, abre mão de tudo que tem para comprar aquele campo. O outro abre mão de tudo que tem para comprar aquela pérola preciosa. E no caso do pescador, abre mão dos peixes que não prestam. Então existe um dado objetivo e de valor, e existe um dado subjetivo, que é a relação da pessoa com este dado de valor. E aí vem um dado interessante. Jesus pergunta aos discípulos: compreendestes? Se vocês se lembrarem, domingo passado, em relação à parábola do joio que foi semeado no campo, no meio do trigo, os discípulos perguntaram a Jesus: explica-nos o sentido dessa parábola. Domingo retrasado, na parábola do semeador, a mesma coisa. Os discípulos também perguntaram a Jesus, pediram: explica-nos a parábola. Aqui é Jesus que se antecipa aos discípulos e pergunta: compreendestes? Qual foi a resposta deles? Sim. Por que não houve dúvidas? Porque para eles estava muito claro aquilo que também deve estar muito claro para mim e para você. O dado objetivo e de valor aqui é Jesus e o seu Evangelho. Muitos de nós, vivendo, encontramos Jesus e o seu Evangelho no nosso caminho. Ninguém nos anunciou. Mas o ser humano se dá conta que está diante de alguém que tem a ver com a sua vida, com a sua história e com o seu profundo desejo de ser feliz. Larga tudo para ficar com Jesus e o Evangelho. Outras vivem uma existência de incômodo, procurando sempre aquilo que possa preencher e dar sentido e plenitude à sua vida. É quem busca a pérola preciosa. Será que eu e você já perguntamos qual é a pérola preciosa da nossa vida? Será que eu e você já nos perguntamos qual é a definição de felicidade que eu e você temos nessa vida? E como eu e você estamos procurando esta felicidade? Pois bem, aquele que procura, encontra. Encontra porque não desiste, não se dá paz enquanto não encontrar aquilo que é capaz de preencher a sua vida em plenitude. E volto a dizer, aqui é Jesus e o seu Evangelho. Já no terceiro exemplo,
que compara o reino dos céus a uma rede, eu e você muitas vezes somos pescados por Jesus. Lembre-se que quando Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João, o que disse para eles? Vinde em meu seguimento e eu farei de vós pescadores de homens. Em outras palavras, uma pessoa, eu e você, quando temos a certeza de que fomos alcançados por Jesus e pelo seu Evangelho, experimentamos a força da graça de Deus na nossa vida, saímos em missão. Não nos contentamos em ser meramente felizes nós mesmos. Não, nós queremos comunicar esta felicidade. Lançar a rede é a evangelização da igreja, é a missão da igreja. E aí a gente lembra de uma outra passagem onde Jesus vai dizer: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Não sei se vocês notaram, mas a parábola do tesouro no campo e a parábola da pérola preciosa, elas são muito próximas, muito parecidas. A única atitude que muda é que, no caso do tesouro escondido no campo, o homem o encontra. No caso da pérola, a pessoa está procurando a pérola preciosa. Em contrapartida, a parábola do reino dos céus comparado à rede é muito próxima da parábola do joio semeado no meio do campo que tinha recebido a semente de trigo. Por quê? Porque existe o critério do juízo, existe o critério da separação. Assim como no final, na hora da colheita, o joio será separado do trigo, ora, quando a rede chega à beira da praia, então se faz a separação dos peixes bons dos maus. É algo que para mim e para você é muito importante. Sabe por quê? Porque todos nós temos e trazemos dentro de nós um senso de justiça. Nós olhamos tudo aquilo que acontece à nossa volta e muitas vezes eu e você temos e nos sentimos impotentes diante de muita coisa que acontece à nossa volta, e a gente diz assim: Senhor Deus, até quando? Até quando tanta corrupção? Até quando tanta injustiça? Até quando tanta maldade? Essa semana fomos surpreendidos com uma notícia, não é? Trágica, de que uma pessoa que comanda o tráfico numa região se diz evangélica e está tocando o terror na região, perseguindo católicos, perseguindo os seguidores das religiões afrodescendentes, perseguindo judeus, perseguindo islâmicos. Quem encontra Jesus e foi encontrado por Jesus muda e não faz de Jesus e da sua fé um instrumento de opressão dos outros. E eu e você temos que ficar atentos a isso, porque muitas vezes a gente pode correr aquele risco de nos acharmos melhores do que os outros e acabarmos desprezando os outros. Jesus lançou a pergunta: compreendestes isso? Eles disseram sim. Sim, por quê? Porque estava claro diante deles, como agora eu acredito que também diante de mim, diante de você, está claro que, colocados à frente de Jesus e do seu Evangelho, sou eu e você que temos que tomar uma decisão. Ninguém pode tomar a decisão no meu lugar e no seu lugar. Ou aderimos a Jesus e o seu Evangelho e vamos viver a consequência ou as consequências da adesão a Jesus Cristo e ao Evangelho, ou não aderimos a Jesus e o Evangelho e vamos viver as consequências da nossa não adesão. Eu sei que muitos de nós ficamos impactados com a possibilidade do inferno, aqui representado, vai ser lançado no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma imagem do inferno. E a gente diz: ai meu Deus, do inferno. Vou dar um exemplo e vocês pensem sobre esse exemplo. Digamos que uma pessoa muito rica,
fez um testamento e incluiu você no testamento, mas essa pessoa, em relação a você, sempre foi muito exigente, sempre te cobrou, sempre esteve em cima de você, porque muitos de nós nos relacionamos com Deus dessa maneira, e temos uma imagem de um Deus opressor, de um Deus que fica o tempo todo olhando para a gente, tomando conta para ver se a gente vai fazer alguma coisa de errado. A gente olha para os mandamentos de Deus e se assusta e diz: bom, esse aqui eu consigo, esse aqui também, mas esse aqui nem tanto. E aí a gente vive esse drama de consciência que oscila entre culpa e pena, de uma forma às vezes até doentia, eu diria. E aí essa pessoa vem a falecer e você é chamado e descobre que foi incluído no testamento e que você vai receber uma parte daquela riqueza. E aquela pessoa diz assim: eu não quero parte alguma, nem parte nenhuma dos bens dessa pessoa. Porque você criou dentro de você uma imagem em relação a ela que no fundo não corresponde. Geralmente, as pessoas que nos querem bem, pense no seu pai, pense na sua mãe, pense no seu avô, pense na sua avó, num tio, numa tia, num irmão, numa irmã, num amigo sincero. As pessoas que nos querem bem não acariciam o nosso ego. O maior erro que eu e você podemos cometer na vida é achar que as pessoas nos amam porque são boazinhas para nós e fazem tudo o que nós queremos. Isso é um grande engano. A pessoa que de fato é nossa amiga e que nos ama, seja ela um familiar íntimo e próximo, como um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um irmão, que nos quer realmente bem, vai nos questionar no nosso modo de pensar, de falar, de agir, para nos mostrar que eu e você podemos estar equivocados em relação ao bem, à justiça e à verdade. E quando nós somos, entre aspas, chamados à atenção, na maioria das vezes a gente não gosta. Diz um provérbio da Sagrada Escritura, mais ou menos assim: repreende um sábio e ele te agradecerá. Repreende um sábio e ele te agradecerá. Repreende uma pessoa insensata e ela vai cuspir na sua cara. Quem de nós já não passou por uma situação semelhante? Agora, se eu e você transportamos isso para a nossa relação com Deus, o inferno é possível. É possível por quê? Porque Deus nos incluiu no seu testamento. É a segunda leitura de hoje. São Paulo nos diz que Deus nos predestinou a Ele. Nos predestinou a uma vida de comunhão com Ele, porque Ele nos conhece. Mas eu e você podemos dizer o quê? Não quero. Se nos faltar sabedoria para perceber o que acontece à nossa volta e para ter o sabor pelas coisas de Deus, que muitas vezes, entre aspas, pode parecer um sabor amargo, e eu ainda me lembro que muitas vezes da minha avó, quando eu tinha os meus ataques de fígado, minha avó não perdia tempo, pegava 2, 3 folhas de boldo, amassava ali na água, me dava para beber, eu fazia aquela cara, e minha avó dizia assim: é amargo, mas cura. Se eu e você olharmos a nossa vida, a nossa história, e percebermos na nossa vida e na nossa história aqueles momentos em que eu e você vamos dizer que foram momentos amargos, a gente também vai descobrir que no meio daqueles momentos amargos a gente cresceu muito. Em contrapartida, aqueles momentos em que a gente viveu uma certa doçura, a gente estagnou na vida. Pois bem, Deus nunca vai me deixar e deixar você acomodado. Ele vai sempre nos provocar, vai sempre nos cutucar, sempre nos incentivar. Quem sabe um dia eu e você podemos chegar à sabedoria de Salomão, que quando subiu ao trono, como diz a primeira leitura, tinha o direito de pedir a Deus qualquer coisa. Ele podia pedir sucesso,
nas batalhas, riqueza, um palácio magnífico, muitas mulheres, e ele não pediu nada disso. Ele pediu o quê? Sabedoria para governar segundo a vontade de Deus. E qual foi a resposta de Deus ao pedido de Salomão? Porque você me pediu sabedoria e não me pediu bens, eu te dou sabedoria e te dou os bens. Meu irmão, minha irmã, para mim e para você, não existe bem maior que foi colocado nas nossas mãos do que a nossa vida. Com quanta sabedoria eu e você estamos cuidando deste bem precioso. E o quanto Jesus Cristo e o Evangelho são o tesouro da minha vida e da sua. São perguntas que eu e você temos que fazer. Precisamos testar, como diz o Salmo, se eu e você temos amor pela lei de Deus. E se ao invés de ficarmos olhando a lei de Deus apenas como um instrumento restritivo da nossa vontade, da nossa liberdade, se eu e você somos capazes de olhar para a lei de Deus e encontrar ali o amor de Deus por nós, que quer nos preservar a vida e a felicidade, a fim de que a gente possa chegar à última parábola do Evangelho. Interessante, durante 7 vezes Jesus disse: o reino dos céus é como. Agora vem Jesus e diz: o discípulo do reino dos céus é como. Veio a palavra discípulo na frente. O discípulo que pertence ao reino dos céus, o discípulo que entrou na dinâmica do reino dos céus, é como um pai de família. O discípulo está para pai, como o reino dos céus está para a família. Existe uma relação. E qual era o papel do pater familiae, do pai de família? O pai de família aqui pode ser o evangelista, porque diz: é como um escriba. Eu sei que o nosso texto trouxe mestre da lei, mas no grego está gramateus, gramática, aquele que escreve, um escriba. É como um escriba que tira do seu tesouro, voltou a palavra, coisas novas e velhas. O que são as coisas novas? O cumprimento da promessa de Deus em Jesus Cristo. E o que é velho aqui? É para jogar fora? Não, são as promessas que se cumpriram em Jesus Cristo. É um modo de alguma forma, já aludir àquilo que mais tarde eu e você vamos chamar de Antigo Testamento e Novo Testamento. Um minutinho de silêncio para a gente pensar e principalmente para a gente verificar se também nós, como os discípulos, podemos responder à pergunta que Jesus fez: compreendestes tudo isto? O que eles responderam? Sim. E eu e você? Se a nossa resposta for sim, é sinal de que eu e você estamos, apesar das nossas fragilidades, dispostos a acolher e a viver Jesus e o seu Evangelho. Como eu disse, um minutinho de silêncio para a gente pensar nisso.